120. Realease capítulo 813. Autor: Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. De repente, a visão de Rouxinol não ficou mais obscurecida. Ao ver o desenrolar desse evento chocante, as bestas demoníacas desaceleraram e, ao invés de tentarem cercar Rouxinol loucamente, eles se recusaram a avançar, como se estivessem com medo dela. As bestas demoníacas híbridas estavam horrorizadas. O monstro no topo da caverna balançou os tentáculos e rugiu furiosamente, mas não conseguiu o efeito desejado. Os únicos que ainda seguiam as suas ordens eram as 3 bestas invisíveis restantes. Eles agora estavam impotentes e não representavam mais uma ameaça para Rouxinol. A forte linha de defesa agora havia sido quebrada. Nenhum inimigo poderia pará-la. Rouxinol concentrou o que tinha restado de seu poder mágico e correu em direção ao monstro. Ao chegar perto, ela finalmente entendeu o que Fran quis dizer com anormal. O oponente não poderia ser chamado de criatura. Parecia mais uma pilha de órgãos expostos. Não tinha epiderme, nem fibras musculares. Seu intestino, tentáculos e órgãos, que nem mesmo poderiam ser nomeados, amontoavam-se de forma estável e horrível. Obviamente, jogar explosivos na boca do monstro não era possível. Rouxinol olhou para um amontoado de bolas de carne que vibravam. Embora ela não fizesse ideia se esse órgão era vital para o monstro ou não, pelo menos estava localizado numa região mais profunda, sem falar que poder mágico fluía de seu interior. Ela imaginou que os explosivos fariam mais estrago lá. Era um plano arriscado, mas ela tinha apenas uma chance. Esta luta precisava de um golpe fatal. Quanto mais Rouxinol se aproximava, mais ela se impressionava com o tamanho do monstro. O intestino dele poderia encobrir uma casa, e seu amontoado de órgãos era do tamanho de um castelo. Só que esse castelo aqui estava vivo. Ao ver que as bestas invisíveis não conseguiam impedir Rouxinol, o monstro começou a se mover. Ele atacou com os tentáculos, tentando parar Rouxinol. Alguns dos tentáculos eram como chicotes de aço, destruindo facilmente as paredes da caverna, mas não foi muito difícil para Rouxinol lidar com eles. Ao observar com cuidado, ela conseguia usar os espaços vazios entre os tentáculos para se desviar. Alguns tentáculos continham um poder mágico e podiam usar diferentes habilidades. Seus feixes de luz eram muito brilhantes no mundo da névoa, e Rouxinol definitivamente não queria ser atingida por eles, então ela usava o lampejo para se desviar desses tentáculos especiais. Isso, no entanto, aumentou bastante o consumo de poder mágico dela. Felizmente, a distância entre o monstro e ela não era muito grande. Um momento se passou, e ela finalmente conseguiu pôr os pés no corpo gigante do monstro, que rugiu ferozmente. O monstro, com medo de se machucar, parou de atacar imprudentemente com os tentáculos. Rouxinol imediatamente se sentiu aliviada. Sem hesitar, ela pegou os explosivos e correu na direção das bolas de carne do monstro. Rouxinol fez tudo muito rápido. Ao sair do mundo da névoa, ela puxou a corda do detonador, jogou os explosivos por entre as bolas de carne do monstro e voltou para o mundo da névoa, ainda de cabeça para baixo. Em seguida, ela deu um impulso com os pés e se atirou em direção ao lago abaixo, como uma flecha. O monstro viu tudo o que Rouxinol fez, mas não conseguiu entender por que o inimigo havia feito tanto esforço para se aproximar dele apenas para no final fugir sem fazer nada. Quanto aos sacos de explosivos, aos olhos do monstro, eles não representavam uma ameaça. Por um instante, o monstro esqueceu até mesmo de mover os tentáculos para perseguir a bruxa que caía rapidamente. Era muito perigoso cair de um lugar alto no mundo da névoa. Rouxinol seria despedaçada se fosse atingida por alguma linha de ar quando estivesse caindo, por isso ela saiu rapidamente do mundo da névoa. E em seguida, ela deu tchauzinho para o monstro. Curiosamente, naquele momento, ela pensou em Roland. Sempre quando testavam a pólvora, Roland virava de costas para o campo de testes e dizia que verdadeiros guerreiros nunca olhavam para uma explosão. Embora ela, Rouxinol, e a gata sempre revirassem os olhos para as baboseiras dele, Roland nunca pareceu se importar, como se aquilo fizesse parte de um ritual do qual só ele sabia. Ao lembrar disso, Rouxinol sorriu. Mas agora, ela não queria imitá-lo. Não se tratava de ser um verdadeiro guerreiro ou não. Ela simplesmente queria ver o monstro ser explodido em pedaços. Quando ela já ouvia o som do rio subterrâneo abaixo, uma luz vermelha de repente iluminou o teto escuro da caverna. Num lugar onde não havia luz do dia, esse raio de luz pareceu tão brilhante quanto o amanhecer. A luz engoliu a escuridão, e, pela primeira vez,
Luzes brilhantes foram refletidas pela superfície do lago. Em seguida, ouviu-se um barulho ensurdecedor. De repente, toda a caverna tremeu. Rouxinol viu claramente o corpo do monstro se contorcer fortemente, como se ele estivesse sofrendo. Metade de seus incontáveis olhos escarlates foram destroçados, e alguns de seus órgãos foram arrancados pela força da explosão. A parte do monstro mais próximo da explosão imediatamente pegou fogo, gerando uma fumaça densa e escura. Splash! Ponto de exclamação barra inversa. Rouxinol caiu na água. O mundo momentaneamente ficou quieto. Rouxinol só conseguiu ouvir o som de seu próprio coração batendo. Neste lago em que Rouxinol havia caído, o giro rápido da água formava um buraco negro lá no fundo, parecendo que queria arrastá-la para o abismo. Frente a tamanha força, qualquer resistência seria inútil. Mas, felizmente, Rouxinol estava preparada. Ela liberou o resto de poder mágico, que lhe havia sobrado, para invocar o mundo da névoa e usou as linhas brancas em espiral para andar pela água, como se fosse uma escada. Nesse momento, o poder mágico no corpo dela acabou completamente, e os efeitos colaterais começaram a aparecer. O cérebro de Rouxinol foi atacado por uma dor intensa e tontura, seus braços e pernas não paravam de tremer, e ela não conseguia mais controlar o próprio corpo. Enquanto se esforçava para chegar na margem do lago, Rouxinol soube que sua força estava acabando. Antes de perder a consciência, ela viu um verme atravessar a parede da caverna e uma silhueta dourada voar em sua direção rapidamente. Rouxinol. Ela está bem? Fran perguntou, aflita. Não é nada grave. Foi só o poder mágico dela que acabou. A gata examinou Rouxinol e depois falou para uma bruxa da punição divina. Carregue ela. Vamos sair daqui o quanto antes. Momentos atrás, quando Rouxinol foi embora, todas haviam decidido que, independentemente do que acontecesse, elas encontrariam Rouxinol após a explosão e, por isso, haviam deixado Fran comer toda a comida do grupo. Mas elas não imaginavam que a explosão acabaria sendo tão efetiva. A explosão não apenas parou o verme devorador do inimigo, que escavava por entre as paredes da caverna, como também fez o resto das bestas demoníacas fugirem do local. Deixe ela comigo. Helena carregou Rouxinol. Após testemunhar a batalha, as bruxas de Tequila haviam passado a respeitar mais a bruxa loira chamada Rouxinol. Por que não damos logo um fim nele? Rai olhou, insatisfeita, para o monstro que ainda se contorcia no teto da caverna, em chamas. Ele ainda não tá morto. Bestas à beira da morte são perigosas, sem falar que você só consegue levar um saco de explosivos de cada vez, então é melhor não arriscar. A gata disse com uma voz profunda. Mas fique tranquila. Até que o primeiro exército chegue aqui, é bem provável que esse monstro já esteja morto. HMM. Certo. A garotinha hesitou por um instante, mas logo assentiu com a cabeça. Quando todo mundo estava prestes a ir embora, o monstro de repente soltou um grito. Logo em seguida, a superfície do lago começou a se mexer. Um esqueleto gigante emergiu da água, curvou-se para trás e abriu a caixa torácica. Embora a correnteza do lago fosse bastante violenta, o esqueleto permanecia imóvel. O monstro afrouxou os tentáculos que o prendiam ao teto da caverna e caiu dentro da caixa torácica do esqueleto. O impacto fez o esqueleto começar a afundar, levantando ondas que se estenderam até a margem do lago. Até mesmo o rio subterrâneo, que desaguava no lago, correu para trás por um instante. A caixa torácica do esqueleto começou a fechar, como se estivesse empacotando o monstro. Em seguida, o esqueleto começou a submergir no lago. Quando o monstro, que ainda estava pegando fogo, entrou em contato com a água, as chamas imediatamente se apagaram, exalando fumaça e um forte odor. Pouco antes do monstro desaparecer por completo, as bruxas conseguiram ver seus inúmeros olhos escarlates. Apesar da metade desses olhos ter sido destruída pelas chamas, o restante deles expressava um forte sentimento de ódio em relação às bruxas. Momentos depois, o lago rodopiante engoliu o monstro, como se ele nunca tivesse aparecido. Release capítulo 814. As bestas demoníacas fugiram. Todas fugiram. Comemorações foram ouvidas pelo campo de batalha. As bestas demoníacas, que anteriormente haviam se aglomerado na entrada da caverna, haviam todas fugido, deixando vários corpos, de bestas, obviamente, para trás. O operador da metralhadora pesada soltou o gatilho e notou que seu dedo havia ficado dormente de tanto atirar. Já que não tiveram tempo de trocar o cano da metralhadora, ela havia ficado vermelha,
E de acordo com as regulações de disparo, isso indicava que o cano deveria ter sido substituído há muito tempo. O número deles é intimidador, mas agora, vendo eles correndo com o rabo entre as pernas, não parecem tão assustadores. O exército da punição divina da igreja foi muito mais difícil de lidar. São só animaizinhos, no fim das contas. Animaizinhos? Tá falando bosta. Vai lutar contra eles de mãos vazias, já que você ousa falar isso. 3 anos atrás, as bestas demoníacas aterrorizavam a região oeste. Tudo mudou por causa de Sua Majestade, entendeu? Se sim, capitão, em vez de celebrar, troque logo o cano da metralhadora. Edith estava na retaguarda do campo de batalha. Seu rosto estava pensativo enquanto ela observava o agitado mas organizado primeiro exército. Após seguir o exército de Roland para participar da operação extração de presas e da destruição da igreja, Edith sempre tentou imaginar como ela comandaria o exército para obter o máximo de efetividade das armas de fogo. Sem dúvida alguma, esse era um tipo de exército completamente novo e, por isso, a estratégia de combate para eles diferia da dos cavaleiros e mercenários. Não era fácil para Edith esquecer suas velhas e bem-sucedidas experiências de batalha com espadas e bravura. Mas ao perceber que hoje os cavaleiros não seriam capazes de lutar contra o novo exército de armas de fogo, ela rapidamente descartou todas as suas experiências acumuladas e começou a observar todas as decisões de Sua Majestade de perto. Com a batalha de hoje, ela conseguiu verificar que seu pensamento estava basicamente correto. A característica mais notável das armas de fogo era a habilidade de matar o oponente com máxima eficiência antes que o inimigo tivesse a oportunidade de se aproximar. E quanto mais próximo o inimigo ficava da área de disparo, mais intenso o poder de fogo seria. Contanto que a munição não terminasse, os soldados poderiam atirar da manhã à noite. Os soldados e as metralhadoras ocupavam pouco espaço num campo de batalha. O único problema era a munição, que poderia limitar o ataque. Mas mesmo assim, o poder feroz dessas metralhadoras dificultava bastante o avanço das bestas demoníacas híbridas. Os soldados não ficavam cansados, nem precisavam mirar com toda precisão. Eles só precisavam apertar o gatilho. Quando as bestas se amontoavam e eram alvejadas pela imensa quantidade de projéteis, Edith conseguia ver até mesmo uma névoa de sangue se levantar. Se Sua Majestade estivesse no comando, ele não teria feito nada diferente. A única coisa que ela não conseguiu entender foi o comportamento das bestas demoníacas. Obviamente, algumas bestas possuíam inteligência básica. Quando atacar havia ficado difícil, muitas bestas híbridas começaram a perambular pela entrada da caverna, uivando e rugindo ocasionalmente, mas não se atrevendo a avançar, como se só estivessem encorajando as outras bestas demoníacas a se sacrificarem. Mas já que as bestas híbridas possuem a habilidade de pensar, por que elas ainda escolheram obedecer aquele chamado de antes? As bestas demoníacas aparentemente não precisavam de uma relação de lordes súditos, que se pautava no apoio e proteção mútua. Eles poderiam sobreviver sozinhos na vida selvagem, diferente dos humanos, que precisavam fazer parte de um grupo. Será que obedecer aquele chamado de antes é mais importante para as bestas do que a própria vida? Era difícil imaginar isso. Edith chegou à conclusão de que deveria perguntar isso a Roland depois que a exploração terminasse. Atualmente, a única coisa na cidade de Primavera Eterna que ela achava surpreendente e difícil de entender eram os pensamentos de Sua Majestade. Ao conversar com ele, ela sempre se perguntava a mesma coisa: o quão vasta pode ser a mente humana? Senhorita Edith, você ajudou muito nesta batalha. A voz de Brian interrompeu os pensamentos de Edith. Ela se virou e viu o rosto do jovem oficial cheio de gratidão. Eu com certeza vou mencionar sua contribuição nesta batalha para Sua Majestade quando eu fizer o relatório. Eu apenas fiz o meu trabalho. Edith sorriu. Eu não tinha certeza se meu plano daria certo, então você não precisa mencionar isso no relatório. Inaceitável. Brian balançou a cabeça de novo e de novo. Sua Majestade disse que, em um exército, o resultado é a única coisa que importa, e não o processo. Uma vitória é uma vitória. Se eu não mencionar sua contribuição, não serei diferente de um ladrão. Além do mais, isso também seria injusta com você. Bem, a pérola da região norte deu de ombros. Se você insiste. Mas é claro. Nesse momento, ele parou e depois prestou continência. Além disso, eu agora entendo o que você falou antes sobre confiança. O primeiro exército agradece pela sua contribuição e conselhos. Estarei de ida agora, pois tenho muitas coisas para resolver.
Ao olhar para o capitão indo embora, Edith de repente entendeu por que Sua Majestade havia escolhido um capitão de patrulha da fronteira para ser um oficial militar importante. Conquistas de batalha eram a base para os cavaleiros quando estes solicitavam uma recompensa do Lorde, e a última coisa que eles escolheriam fazer seria compartilhar essas conquistas com os outros. Havia muita mentira e fingimento nesse meio. No geral, embora o primeiro exército fosse diferente em muitos aspectos, promoção e recompensas ainda estavam atreladas às conquistas de batalha. Edith não era uma integrante do exército, então mesmo que Brian tivesse escolhido esconder a verdade, ela não se importaria. Por conseguir compartilhar com os outros quaisquer benefícios ganhos somente para ser justo mostrava, de forma clara, que esse capitão de patrulha era mais honrado que qualquer cavaleiro. Leal ao rei e honesto. Talvez tenha sido por isso que Roland confiou a ele uma missão tão importante. Qualquer um poderia aprender a comandar, mas o caráter de uma pessoa era difícil de mudar. Edith havia notado há muito tempo que o espírito e o comportamento do primeiro exército de Sua Majestade eram completamente diferentes do modus operandi dos cavaleiros. Era algo totalmente novo. Provavelmente a chave para criar tamanho exército estava em abandonar o poder da nobreza e selecionar somente os civis para se alistar, juntamente com educação ideológica nos livros didáticos primários. E agora, Edith também havia deixado seu nome no exército. 12 horas depois, Roland recebeu a informação de que a situação havia sido resolvida. Nesse momento, 100 soldados já haviam embarcado em direção às Montanhas Nevadas, e o resto dos reforços estava preparando seus pertences, esperando pela nova ordem de embarque. Até mesmo as recém-chegadas da União das Bruxas, Annie, Espadinha e companhia, estavam indo para prestar apoio. Da prefeitura ao primeiro exército, toda a cidade de Primavera Eterna estava nervosa, como se a cidade tivesse sido atacada por bestas demoníacas, mas no final, tudo isso provou-se um falso alarme. Quem deu o recado foi, mais uma vez, Magie. Ao olhar para a cabecinha inclinada e bico aberto da pombinha, Roland não sabia se ria ou chorava. Ele abriu a gaveta, pegou um pedaço de carne e jogou para ela. Magia imediatamente capturou a carne com o bico, contente que só. No entanto, a fim de não perder a viagem, Roland acabou não ordenando que os reforços retornassem. A única coisa que ele fez foi substituir o grupo de Annie pelo de Soraya e Vera, para conduzir uma exploração mais completa acerca das ruínas. Rileazewit capítulo 815. Nos 3 dias seguintes, relatórios e mensagens sobre a exploração das Montanhas Nevadas foram enviadas para a cidade de Primavera Eterna, uma atrás da outra. O coração de Roland quase parou quando ele ouviu que Rouxinol havia gastado todo o poder mágico e desmaiado durante a luta. Felizmente, ela já estava bem. Para tranquilizar Roland, ela pediu que Magia contasse de imediato que ela estava bem antes de dizer o que aconteceu. Os resultados da exploração mostraram que dentro das Montanhas Nevadas realmente havia uma cidade em ruínas que foi deixada pela civilização subterrânea. No entanto, comparada às ruínas subterrâneas encontradas na Cordilheira Intransponível pelas bruxas de Taquila, essa cidade não estava bem preservada. A maioria das cavernas dessas ruínas recém-descobertas havia desabado há muito tempo, e vários compartimentos intactos estavam cheios de cadáveres e criaturas estranhas. Próximo ao lago subterrâneo, um núcleo mágico danificado foi encontrado pelas bruxas de Taquila. De acordo com os relatórios da equipe de reconhecimento, nenhum documento havia sido encontrado ali, e a melhor coisa dessa jornada foi a descoberta de um portador original e 2 vermes devoradores dentro da montanha. Roland ficou surpreso com os resultados. Se Cícer de vários olhos fosse apenas uma besta irracional que acabou escolhendo as ruínas subterrâneas para morar, Roland não acharia estranho a forma violenta com a qual ele, o monstro, havia reagido. Roland ainda lembrava que algo nas Montanhas Nevadas havia mandado vermes devoradores engolirem o laboratório de Agatha e a pagoda de Pedra Negra da comunidade de demônios. Esses atos claramente não haviam sido por comida. Nessa exploração dentro da montanha, a equipe também havia achado cadáveres de seres humanos e demônios presos dentro de vermes estranhos, que as bruxas apelidaram de vermes gosmentos. Esses fatos o fizeram acreditar que o inimigo desconhecido muito provavelmente estava tentando coletar informações sobre as outras 2 espécies competidoras da Batalha da Vontade Divina. Quando recebeu a primeira leva de cadáveres de vermes gosmentos, Roland notou que o corpo em decomposição dos seres humanos e demônios aparentemente não havia sido corroído pelo sistema digestivo do verme, mas sim envolvido por uma espécie de cera formada pelo longo período de armazenamento.
Isso significava que esses cadáveres haviam ficado dentro dos vermes gosmentos por muito tempo e aparentemente não eram armazenados como comida. Somente um indivíduo inteligente transformaria outras criaturas em espécimes. Mas, se o monstro realmente é inteligente a esse ponto, por que ele destruiria essa cidade subterrânea? Usar um local tão especial quanto as ruínas para armazenar cadáveres não me parece uma decisão inteligente. Algo não se encaixa. Roland se perguntava se o motivo por trás disso era porque o monstro não se importava com as coisas tão apreciadas pelas bruxas de Taquila. Roland avaliou as fotos criadas por Soraya dos eventos que aconteceram dentro da montanha e ficou perdido em pensamentos. Em uma das fotos, Roland percebeu que, um pouco antes do monstro afundar na água, suas centenas de olhos, ou pelo menos o que sobrou deles, pareciam cheios de ressentimento. Roland não sabia se isso era uma falsa impressão ou não. Ele sentiu que os olhos do monstro haviam ficado diferentes quando foi gravemente ferido. No começo, aqueles olhos, no teto da caverna, simplesmente olhavam para as bruxas, mas depois que o monstro foi ferido gravemente, seus olhos mostraram uma óbvia expressão emocional. Quando Roland colocou essas duas fotos juntas para comparar, ele sentiu como se esse monstro nessas duas fotos não fosse o mesmo. Quanto ao lago no fundo das ruínas subterrâneas, que foi o local por onde o monstro havia submergido, Sylvia confirmou que este estava conectado a uma corrente subterrânea que levava até o mar agitado. Com seu nível de tecnologia atual, ele não conseguiria rastrear o inimigo quando este adentrasse um lugar tão vasto quanto o mar agitado. Ou seja, o inimigo havia escapado, sem chance de ser encontrado. Tudo o que Roland poderia fazer agora era usar explosivos poderosos para destruir o local por onde o monstro havia escapado a fim de bloquear o acesso dele às ruínas subterrâneas. Ao fazer isso, ele poderia garantir a segurança da cidade de Primavera Eterna. A equipe de exploração também lhe havia enviado boas notícias. Nos relatórios de raio, Roland leu sobre alguns insetos. Eles se pareciam com os vermes gosmentos, mas conseguiam injetar um líquido gelatinoso e pegajoso capaz de prender Fran fortemente ao chão. Esse muco que eles ejetavam poderia se solidificar numa espécie de seda estilo teia de aranha, sob certas circunstâncias. Esses insetos não eram nem inteligentes, nem agressivos. De acordo com as observações de Agatha, eles não pertenciam às planícies férteis. Em outras palavras, esses insetos provavelmente haviam sido trazidos pelo monstro. No entanto, o que mais intrigava Roland não era a origem desses insetos, mas o fato de que o muco deles poderia se solidificar rapidamente. De acordo com as descrições de raio, esses insetos poderiam ser criados em cativeiro. Logo, na sua carta de resposta, Roland pediu para Agatha fazer um relatório detalhado dos hábitos alimentares e rotina desses insetos, e investigar que tipo de mal eles poderiam causar. Ele também solicitou que a equipe de reconhecimento coletasse todas as plantas estranhas e fungos das ruínas subterrâneas. Ele estava particularmente interessado nas plantas que podiam brilhar e nos cogumelos gigantes. Quando ele estava prestes a rever as fotos das ruínas, alguém bateu na porta. Pilis entrou no escritório. Ela se curvou e disse: Vossa Majestade, Lady Paza deseja conversar com o senhor sobre as ruínas. Roland imediatamente assentiu com a cabeça. Ele havia compartilhado todas as notícias recebidas nos últimos dias com as bruxas de Taquila e realmente queria saber qual era a opinião das bruxas sobre o monstro. Bom, vamos realizar uma videoconferência. O videoconf. O quê? Pilis ficou confusa, levando alguns segundos para entender o que Roland queria dizer. O senhor se refere a uma reunião por meio do instrumento espectral? Sim, no mesmo lugar de sempre, no salão de recepção do castelo. Roland não pôde deixar de sorrir, já que estava feliz de finalmente encontrar alguém que poderia entender suas baboseiras. Entendi. Ela riu e disse: Vou informar a Paza. Quando ele entrou no salão de recepção, Faldi e todas as outras bruxas da punição divina se levantaram e curvaram-se, com as duas mãos no peito, como se estivessem saudando uma bruxa da mais alta estirpe. Elas estavam sérias, completamente diferentes de como eram no mundo dos sonhos. Por levá-las de vez em quando ao mundo dos sonhos, Roland agora era venerado como alguém com o mesmo status das três líderes da aliança. Ele conseguia notar só de olhar para elas que ele não era mais visto como uma pessoa comum, embora elas ainda usassem esse termo, pessoa comum, para descrever quem não era a bruxa. Embora, no acordo, Roland tivesse dito que não se importava muito com formalidades, as bruxas, hoje, saudavam-no com mais respeito do que seus próprios guardas.
Ao ver isso, ele não tinha outra opção senão deixá-las fazer o que bem entendessem. Dentro do salão, Roland viu Paz através da cortina de luz, esperando por ele. Primeiramente, eu tenho que expressar minha sincera gratidão ao Senhor. Ela disse enquanto curvava o tentáculo principal. Sua ajuda é de grande importância para Tequila no que tange à exploração das ruínas e à restauração das sensações perdidas das bruxas da punição divina. Ao ajudar vocês, eu também estou me ajudando, já que iremos lutar juntos na vindoura batalha da vontade divina. Ele respondeu com um sorriso. Bem, o que vocês farão com os recém-descobertos receptáculos das ruínas? Podemos lidar com eles de duas formas. Movê-los para cá ou fazermos a transferência de alma lá mesmo onde estão. Ela parou para pensar por um minuto e continuou. Eu prefiro a segunda opção. Quando desligado, o núcleo mágico parecia uma peça rústica feita de ossos. Roland poderia usar um navio de concreto para transportar o núcleo, mas ele temia que esses navios não conseguissem transportar os receptáculos gigantes, 2 vermes devoradores e um portador original. Além disso, esses seres eram muito assustadores para as pessoas comuns, mesmo imóveis, sem alma. Roland estava ciente de que a educação universal básica da cidade de Primavera Eterna ainda não havia preparado seus habitantes para aceitar esses seres estranhos que pareciam monstros vindos do inferno. Roland concordou com a sugestão de Paz em escolher a segunda opção, embora ainda houvesse riscos. Então você já escolheu as bruxas que estão dispostas a aceitar a transferência de alma? 15 dias atrás, as bruxas de Tequila estavam ansiosas para explorar as ruínas subterrâneas deixadas pela civilização evanescente das Montanhas Nevadas, já que esperavam encontrar novos receptáculos. A maioria das bruxas da punição divina, nessa época, queria se integrar a esses receptáculos a fim de recuperar seus sentidos a tempo perdidos, tais como o tato, paladar e olfato, embora soubessem que, ao fazer isso, pareceriam monstros e nunca mais conseguiriam voltar à forma humana. No entanto, agora a situação era diferente, já que elas tinham outra escolha. Release-it capítulo 816. Agora todas na terceira área fronteiriça sabiam que uma bruxa da punição divina podia recuperar a verdadeira aparência e sentidos quando entrava no mundo dos sonhos. Piliso havia contado a Roland várias vezes o quanto as bruxas de Tequila ficavam entusiasmadas quando se tratava do mundo dos sonhos. Segundo ela, toda vez que ela ia para o subterrâneo, as bruxas a seguiam e ficavam fazendo perguntas de todo tipo sobre esse mundo. Roland se perguntava se elas ainda estariam dispostas a se integrar aos receptáculos agora que havia um novo método de restaurar os sentidos. No entanto, esta não era uma solução perfeita para o problema delas, já que elas só poderiam entrar no mundo dos sonhos quando ele, Roland, dormia. Em contraste, nos receptáculos, elas recuperariam os sentidos para toda a vida, e esses receptáculos podiam viver por muito, mas muito tempo. Seria difícil escolher entre essas duas alternativas. Se as bruxas de Tequila tivessem mantido em segredo a notícia sobre o mundo dos sonhos, elas teriam conseguido facilmente encontrar voluntárias para realizar a transferência de alma. Dessa forma, as voluntárias nunca conseguiriam voltar, mesmo que se arrependessem no futuro. No entanto, Roland acreditava que Paza não enganaria as bruxas para fazê-las se integrarem aos receptáculos. Com base em sua observação no último mês, apesar das bruxas de Tequila terem vivido escondidas por centenas de anos, elas não eram um grupo com a mente fechada. Elas eram abertas para novas coisas e haviam abolido o conceito de desigualdade. Aparentemente, o sacrifício das 3 líderes as havia mudado bastante, e a ameaça representada pelos demônios as havia mantido unidas em direção ao progresso. Paz pareceu ter lido a mente de Roland, dizendo: o senhor não precisa se preocupar. Com mais receptáculos, estaremos mais preparadas para derrotar os demônios. Portadores originais podem operar núcleos mágicos, e vermes devoradores podem acelerar a construção da linha de defesa. Elas farão de tudo para vencer a iminente batalha da vontade divina, sem nenhuma hesitação. Na verdade, já conseguimos as voluntárias, e foi mais rápido e fácil do que o senhor imagina. Voluntárias que não temem nenhum sacrifício, Roland pensou enquanto mordia os lábios. Ele disse: parece que eu me preocupei demais. Fornecerei os navios que forem necessários para transportar o instrumento. Obrigada por nos ajudar. Ela disse alegremente. Roland assentiu com a cabeça e colocou as fotos criadas por Soraya na mesa. Todas as informações que eu mandei para você antes foram de materiais escritos. Eu finalmente recebi essas fotos, ou melhor, imagens das ruínas hoje.
Eu quero saber a opinião de você sobre esse monstro. Por favor, espere um momento. Ela acenou com os tentáculos para chamar Selene e Aletheia, que estavam consertando o instrumento da retribuição divina. Esses seres de tentáculos aproximaram-se da cortina de luz para analisar as fotos juntas. Com os tentáculos conectados, elas ficaram em silêncio por muito tempo, comunicando-se mentalmente. Já que os seres de tentáculos não possuíam expressões faciais, Roland sentiu como se essa videochamada tivesse desconectado de alguma forma. Após um bom tempo, ele finalmente ouviu a voz de paz em sua cabeça novamente. Desculpe-nos por fazê-lo esperar. Ficamos chocadas com algumas imagens, então nossa conversa acabou demorando um pouco. Não é nem uma besta demoníaca, nem um demônio, certo? Exato. Selene disse. E esse esqueleto que submergiu na água já foi mencionado pela Lady Natalia quando ela falava sobre a Terra Divina. Tem certeza? Sim. Nós vivemos no subterrâneo por centenas de anos, mas nunca seríamos idiotas o suficiente para esquecer uma informação tão importante. Na verdade, portadores originais possuem uma memória muito melhor que a dos seres humanos. Aletheia disse, irritada. A Lady Natalia viu vários esqueletos parecidos com esse no segundo quadro da Terra Divina. Além do mais, esse lago está conectado ao mar, então temos certeza que se trata da mesma criatura mencionada pela Lady. Então podemos dizer que essa criatura pertence à civilização desconhecida? Ele perguntou enquanto tocava no próprio queixo. Ele não estava surpreso. Quando descobriu que o verme devorador também atacava a comunidade de demônios, ele suspeitou que o verme muito provavelmente havia sido mandado por alguma terceira força. Essa terceira força só poderia ser o inimigo desconhecido da Batalha da Vontade Divina. Ele havia formulado esse plano de exploração das Montanhas Nevadas não apenas para ajudar as bruxas de Taquila, mas também para eliminar ameaças escondidas próximo à cidade de Primavera Eterna e espionar o inimigo desconhecido. Ele também havia lido uma descrição parecida no fragmento de memória de Zero, mas aquilo era muito vago. Agora, já que as bruxas também achavam que o monstro pertencia à civilização desconhecida, ele poderia confirmar sua suspeita. É bem provável que pertença, mas, Paz hesitou por um momento e continuou. Ainda tem muitas coisas que não entendemos, tais como as bestas demoníacas. Essas bestas espalhadas pelas terras do amanhecer são animais que passaram por alguma mutação. Eles devem ter sido afetados pela erosão do poder mágico, assim como as bruxas. Mas por que eles seguiam as ordens do monstro? Isso é diferente dos demônios, que escravizam as bestas híbridas. Mas neste caso, as bestas obedeceram de bom grado às ordens do monstro. Roland também havia pensado bastante nisso. Ele achava que, se os inimigos desconhecidos realmente eram criaturas inteligentes que possuíam bestas demoníacas como parte da civilização, eles poderiam ter acumulado bestas híbridas primeiro e depois tê-las usado para eliminar tanto os seres humanos quanto os demônios. Ele não conseguia entender por que essa civilização desconhecida desperdiçava essas bestas nos meses dos demônios todo ano. Talvez a origem dessas bestas mutadas não seja tão simples quanto acreditamos. Nós saberemos a resposta quando a Batalha da Vontade Divina começar. Roland deu de ombros, fingindo estar tranquilo. Talvez as bestas sejam alguma subespécie do monstro. Nesse caso, nunca mais precisaremos ver essas criaturas feias nas planícies nevadas quando derrotarmos os chefes deles na batalha. Paza ficou atônita por um momento e depois começou a rir. Sim, o senhor está certíssimo. Independentemente de onde eles venham, ainda teremos que derrotá-los na terceira Batalha da Vontade Divina. Após isso, eles conversaram sobre o projeto de construção da linha de defesa e o método para bloquear o rio subterrâneo nas Montanhas Nevadas. Afinal, eles não queriam que o monstro voltasse de repente e atacasse. Quando a reunião estava prestes a terminar, Roland de repente trouxe uma questão à tona. Ah, sim, já que agora achamos algumas pistas sobre a civilização desconhecida, nós temos que nomeá-los, não acham? Ele tossicou, limpou a garganta, assim como fizemos com as criaturas do primeiro quadro, chamando-as de demônios. Devemos fazer com essas criaturas do segundo quadro. Isso é importante. O tentáculo principal de Paz inclinou para o lado. Aparentemente, ela estava confusa. Além disso, o nome demônio é apenas a forma mais conhecida pela qual os chamamos. Mas eles também têm outros nomes, como bestas sangrentas, a deformidade ou poluidores. Claro que dar um nome é importante. Um nome adequado é crucial para fazer uma propaganda ou campanhas motivacionais.
Devemos fazer com que o nome soe o mais maligno possível, de uma forma que desperte a indignação das pessoas. Então, o Senhor tem alguma ideia? Bem, já que esses inimigos ficam no mar na maior parte do tempo, por que não os chamamos de monstros do mar? Todas as pessoas na reunião ficaram em silêncio. Ah, não é um nome bom? Eu pensei que terceira área fronteiriça fosse ruim o bastante, mas não esperava que você fosse inventar um nome ainda pior. Aletheia zombou. Monstros do mar? Você tem o quê? 10 anos? Aletheia, Paz usou o tentáculo para dar um cascudo em Aletheia. Vossa Majestade, se o senhor acha que esse é um bom nome, eu acho que não temos problema com isso. A bruxa anciã concordou com o nome, mas de forma relutante. Roland pegou a xícara e bebeu um pouco de chá, tentando esconder seu constrangimento. Kof. Pergaminho, que estava ao lado de Roland registrando a conversa da reunião, tossiu de repente. Vossa Majestade, que tal chamá-los de demônios do mar profundo? Demônios do mar profundo. Ele repetiu. Sim, já que o conceito de demônios está enraizado no coração das pessoas, elas entenderão que esse novo nome se refere a algo ruim, sem que precisemos explicar. Dessa forma, não precisaremos despender muito esforço para aclarar o que é a civilização desconhecida para essas pessoas. Será mais fácil para a prefeitura realizar as campanhas de divulgação, e as pessoas não sentirão que precisaremos lutar contra muitos inimigos ao mesmo tempo. Pergaminho explicou com a pena de escrever na mão. Embora não quisesse aceitar o fato de que alguém havia inventado um nome melhor, Roland franziu os lábios e disse, esse nome é um pouquinho melhor. Vamos usá-lo então. Agora a civilização do segundo quadro tinha um nome oficial, Demônios do Mar Profundo. Heliaswit capítulo 817. Olga desacelerou quando viu a primeira floresta em sua jornada. Pela primeira vez na vida, ela havia pisado no território do Reino Nortenho. Ela tinha ouvido muitas histórias sobre as terras verdejantes do norte, nas quais rios fluíam por todo lugar. De acordo com essas histórias, qualquer um sentiria o quão macio e úmido era o solo ao simplesmente tocá-lo, e, ao coletar água, nunca precisaria se preocupar em ser mordido por algum verme escondido. Diziam que o norte era um lugar repleto de vida e vitalidade, assim como o extremo sul no passado. No entanto, não era isso que Olga estava vendo. Ela supôs que o culpado disso fosse os meses dos demônios, e que por isso esse território não parecia mais verde que o grande oásis da cidade da areia de ferro. As árvores aqui só tinham galhos secos. A única coisa que a fazia se lembrar de que não estava no deserto era o solo marrom escuro sob seus pés. Ela olhou ao redor e rapidamente encontrou um abrigo para se proteger do vento. Nesse abrigo, ela se transformou em garota e se vestiu. Após isso, ela continuou a seguir as caravanas de longe, sentindo o cheiro que ainda estava no ar. Foi desse jeito que ela esteve viajando esses dias. Quando anoitecia, ela se transformava numa loba e corria em direção ao norte. Ela se alimentava de vermes de areia, escorpiões gigantes e até mesmo de lobos do deserto que ela atraía ao longo do caminho. Durante o dia, ela caminhava pela rota comercial do curso da água prateada na forma humana. Dessa forma, ela poderia comprar água na mão dos comerciantes que encontrava pelo caminho. Entretanto, a viagem dela teve alguns percalços. A princesa Olga do clã Chama Selvagem sempre foi rica e generosa, então ela atraía algumas pessoas que cobiçavam seu saquinho de moedas de ouro. Mas ela sempre teve orelhas atentas, sabendo de antemão quais eram as verdadeiras intenções desses comerciantes. Bem no início da viagem, ela fazia esses bandidos pagarem um preço bem caro, mas agora ela preferia seguir essas caravanas de longe, usando o cheiro que eles deixavam para confirmar a direção. 12 horas depois, ela ouviu o som das ondas do mar. Já que essa nova cidade portuária construída pelo Reino Nortenho não possuía uma muralha imponente, ela conseguia ver tudo ao subir numa colina alta. Tendas se estendiam ao longo das margens do rio. Havia muitas pessoas perto do mar, ocupadas com a construção do que pareciam ser casas quadradas e planas. A coisa mais surpreendente disso tudo era que a maioria dos trabalhadores ali eram nortenhos. Ela só conseguia ver um pequeno número de mojins naquele meio. Pouco depois de entrar no território do Porto de Água Clara, ela encontrou o acampamento do primeiro exército. Ela se identificou para os guardas e logo se reencontrou com a brava mulher de cabelos negros. Essa mulher, que ela estava ansiosa para ver, era Cinzas. Antes que ela pudesse pensar em algo para falar, Cinzas abriu a boca e disse calmamente, sabia que você viria. Os olhos dourados dessa mulher trouxeram um ar de familiaridade para a mulher loba,
fazendo-a sentir como se as duas tivessem se despedido algumas horas atrás, e não vários dias. Olga, confusa, mexeu as orelhinhas. Como você sabia? Porque você se parece com eu do passado. Cinzas sorriu. No seu coração, há um objetivo que você quer alcançar. Os olhos de Olga se iluminaram. Você também corria atrás de inimigos poderosos para ficar mais forte. Não. Eu queria apenas vingança. A extraordinária balançou a cabeça e se virou. Venha comigo. Echo ficará muito feliz em te ver novamente. Vingança. Olga ficou confusa, pensando. Após um momento, ela finalmente entendeu o que Cinzas queria dizer. As duas tinham objetivos, mas não eram os mesmos. A mulher-loba se aproximou da extraordinária e perguntou, de quem você queria se vingar? Da igreja de Hermes. Cinzas deu de ombros. De primeira, eu só fazia isso para extravasar meu ódio. Mas conforme o tempo passava, isso se tornou um hábito pertinente, e eu só parei quando me encontrei com Sua Alteza Tili. Ela me fez perceber que há coisas mais importantes neste mundo do que matar todas as pessoas da igreja. Quando Cinzas mencionou Sua Alteza Tili, a mulher-loba sentiu a voz da extraordinária ficar mais suave e gentil, o que era raro. Para conseguir mudar uma pessoa tão determinada e decidida como Cinzas. Essa Tili deve ser muito incomum. Olga gravou o nome de Tili bem no fundo de sua cabeça. Quando elas passaram pelo que parecia ser uma casa sob construção, Olga fez outra pergunta. Eu soube que o porto de Água Clara foi reduzido a ruínas desde que a Rainha da Água Clara deixou este lugar. Essas pessoas são refugiadas? Porque parece que elas estão em maior número que os imigrantes Mojins. Claro que não são refugiados. Todos eles vieram da cidade de Primavera Eterna. A mulher-loba mal pôde acreditar no que tinha ouvido. Cidade de Primavera Eterna? A cidade do rei de Castelo Cinza, Roland Wimbledon. Ele ordenou que o seu próprio povo construísse residências para os Mojins neste lugar. Ele não precisou forçar ninguém. Todas essas pessoas vieram voluntariamente porque o projeto de construção aqui possui melhores salários, variando de 5 a 10 moedas de prata por mês. Os trabalhadores disseram que assim que o ministro da construção emitiu o anúncio de recrutamento para esse projeto, a prefeitura ficou lotada de candidatos. Ministro da construção. Prefeitura. A mulher-loba ficou perdida ao ouvir essas novas palavras. Ela balançou o rabo e perguntou, e quanto? A nação da areia. Olga se lembrou de que o primeiro grupo de imigrantes consistia de vários clãs pequenos, totalizando umas 2 a 3 mil pessoas. Ela se perguntava por que o grande líder quis enviar o próprio povo para este lugar, sendo que havia tantos Mojins para trabalhar para ele. Ela começou a desconfiar. Já que Sua Majestade quer construir uma nova cidade no Cabo Sem Fim, a maioria dos Mojins foi para lá, assim como o povo do clã Bravareia. Cinzas respondeu rapidamente. Somente ao participar das construções é que os Mojins poderão obter novas casas e comida, assim como os súditos da cidade de Primavera Eterna. Olga ficou surpresa ao ouvir que o rei planejava construir uma cidade numa terra desolada e inabitada que não possuía oásis. Se não fosse por Cinzas, uma pessoa honrada que não mentia, Olga nunca acreditaria nisso. O que o rei de Castelo Cinza está pensando? Ela se perguntou. Então, e quanto às pessoas que são incapazes de ir para lá? Quero dizer, as pessoas com problemas de saúde ou que são mais velhas, se tiveram que ficar devido a problemas de saúde, eles podem ajudar a equipe de construção a construir o porto de Água Clara. Ao fazer isso, eles receberão o mesmo tratamento. Em outras palavras, contanto que trabalhe, nunca terá que se preocupar com comida. Cinza suspirou com um misto de emoções. Sua Alteza Tili uma vez disse que o mundo ideal na mente dela era um lugar onde você colhia o que plantava e construía uma fortuna de seu próprio suor ou trabalhar pesado ao invés de explorar os outros. Soa incrível, né? Mas foi o irmão dela que fez isso tudo acontecer. Olga automaticamente ignorou as últimas palavras de Cinzas. Mas, por que o grande líder quer construir uma cidade no Cabo Sem Fim? Aquele lugar não tem nada, tem água negra, petróleo, lá. Sua Majestade quer coletar o máximo que puder disso. Cinzas disse enquanto dava de ombros. Esse é o motivo. A mulher-loba ficou atônita, paralisada. Ele fez tanto esforço só para coletar água negra. Ele simplesmente podia comprar na mão dos comerciantes da cidade da Areia de Ferro, assim como a Rainha de Água Clara costumava fazer. Olga não acreditava em caridade sem motivo aparente. A maioria das pessoas que detinham o poder só queria riquezas e terras. Mas o rei aparentemente agia na contramão desse princípio.
Ele concedeu terras ao povo da nação da areia e gastou muito dinheiro para reconquistar o deserto e trazer o próprio povo para construir residências neste lugar. Ela acreditava que o dinheiro gasto nessas coisas seria o suficiente para comprar centenas de barris de água negra. Se o que Cinzas disse é verdade, o modo de pensar desse rei é de fato estranho. Ela pensou e depois começou a se preocupar com a decisão de seu pai. Ela esperou que Cinzas a refutasse ou explicasse mais a fundo, mas a extraordinária apenas ergueu uma sobrancelha e disse: sim, é verdade. Vai saber o que ele está pensando. O quê? Cinzas disse casualmente. Até mesmo na cidade de Primavera Eterna, há apenas algumas pessoas que conseguem entender as teorias absurdas do rei. André talvez saiba o que ele está pensando. Afinal, ambos são nobres, e a amizade entre eles é de uma mente em dois corpos. Os outros provavelmente não vão conseguir explicar isso a você. Enfim, quem se importa? Não estou aqui por ele. Contanto que Eladite lhe ache que é uma boa ideia, eu vou apoiar. Ela parou de caminhar ao final dessas palavras e, em seguida, falou: chegamos. Release-it capítulo 818. Como Cinzas disse, Aladilo Argentea ficou muito feliz com a chegada de Olga. A princesa do clã Bravareia deu um abraço apertado na mulher-loba, que ficou surpresa, sem saber o que fazer com as mãos levantadas. Normalmente o abraço só seria usado como cumprimento entre líderes de clã. Olga havia planejado cumprimentar a líder do clã Bravareia ao se curvar diante dela com uma mão no peito, embora Ladilo Argentea fosse 1 ou 2 anos mais nova que ela. Durante a conversa, a líder do clã Bravareia não agiu com ar de superioridade. Ao ouvir que Olga planejava ir para a cidade de Primavera Eterna com o grupo, Aladilo Argentea imediatamente passou a chamá-la de irmã. A líder do clã Bravareia pediu para que a mulher-loba a chamasse de Eco e começou a falar sobre a nova vida que lhe aguardava na cidade de Primavera Eterna. Olga não acreditou em tudo que Eco disse. De acordo com o que ela sabia, independentemente do quão abundante fosse a riqueza de um reino, seria impossível erradicar a fome. Para Olga, Eco estava exagerando ao descrever o local como o reino dos deuses, onde ninguém precisaria se preocupar com a fome e onde qualquer doença poderia ser curada pelas bruxas. Embora esta fosse a primeira vez que Olga deixava o deserto, ela já tinha ouvido muitas histórias sobre os reinos nortenhos. Ela sabia que esses reinos eram iguais à cidade da Areia de Ferro, onde apenas um pequeno grupo de pessoas ficaria numa posição privilegiada e poderia ter uma vida luxuosa. Ela acreditava que, por ser uma dama divina que não era mais herdeira do clã Chama Selvagem, ela nunca seria tão afortunada quanto a princesa do clã Bravareia, que havia obtido o apreço do rei. Mas isso não era um problema para Olga. Ela só queria ficar mais forte ao lutar contra os oponentes poderosos da cidade de Primavera Eterna. Quando Olga contou para Eco e companhia que o clã dela também planejava se mudar para o Porto de Água Clara, eles não pareceram muito alegres. Machado de Ferro, o cão fiel do clã Bravareia, até mesmo franziu as sobrancelhas. Somente Eco sorriu e perguntou: verdade? A princesa do clã Bravareia pareceu animada e continuou a dizer: ótimo. Quando o clã Chama Selvagem chegar aqui, não vai demorar muito até que o Porto de Água Clara restaure a prosperidade do passado. A meta de Sua Majestade poderá ser alcançada mais rápido do que imaginávamos, Anne. Lady Eco. Machado de Ferro olhou para Eco. É apenas o plano deles. Não quer dizer que vai acontecer necessariamente. Ah, sim. Eu fui muito impaciente. Eco sorriu, um pouco envergonhada. Olga imediatamente entendeu o motivo por trás da frieza de Machado de Ferro. Por ser o antigo clã mais forte, o clã Chama Selvagem possuía mais de 5.000 pessoas no total, superando significativamente o número de imigrantes mojins que havia no Porto de Água Clara. Além disso, Olga acreditava que os nortenhos não haviam tido dificuldade para controlar esses pequenos clãs que competiam uns com os outros, mas o mesmo não aconteceria com os grandes clãs. Provavelmente eles nunca haviam imaginado que um dos 6 grandes clãs decidiria se mudar para o Porto de Água Clara tão rápido assim, já que o oásis da cidade da Areia de Ferro ainda não havia secado. Os grandes clãs, por lógica, deveriam ser os últimos a sair do deserto, e a maior parte das pessoas acreditava que eles nunca se curvariam para o rei de Castelo Cinza. Ela preferiu não dar continuidade a esse assunto, pois sabia que a chegada do clã Chama Selvagem aumentaria a influência dos nortenhos, mas ao mesmo tempo mudaria o equilíbrio de poder nesta área. Olga tinha que admitir que não seria ruim se o clã Bravareia ou o rei não conseguissem controlar a situação quando esse dia chegasse e, com isso, o pai dela tivesse a oportunidade de assumir as rédeas do local.
Afinal, ela ainda era a princesa Olga do clã Chama Selvagem. Nos dias seguintes, sempre que tinha uma oportunidade, Olga caminhava pelo porto de Água Clara. Já que havia encontrado cinzas aqui, ela não estava tão impaciente para ir para a cidade de Primavera Eterna. Ela decidiu usar esse tempo para avaliar cuidadosamente essa terra verdejante que seria o próximo lar do clã Chama Selvagem. Ela logo descobriu que a velocidade de construção dos trabalhadores do reino de Castelo Cinza era uma coisa de outro mundo. Ao longo da margem do rio, eles haviam construído uma fileira de fornos redondos que produziam tijolos todo dia utilizando uma mistura de terra barrenta e areia do rio. E eles não usavam madeira para manter o fogo aceso, mas sim um monte de pedras escuras, carvão mineral, que eram trazidas por navios. Os fornos só precisavam ser preenchidos por essas pedras uma vez ao dia, já que estas poderiam queimar durante horas e horas. A produção de tijolos era a parte onde a maioria dos mojins se envolvia, principalmente mulheres e senhores de idade. Eles se dividiam em dois grupos, os que traziam terra barrenta e os que carregavam pedras escuras. Para cada cesta que o trabalhador trazia de material, o supervisor fazia uma marca no braço dele ou dela. De acordo com a observação da mulher-loba, as marcas determinavam o quanto de comida o trabalhador obteria no dia. Quanto à equipe de construção, Olga dificilmente via algum mojin no meio deles. Os nortenhos faziam tudo. Eles misturavam a água com algum pó cinza para fazer uma pasta e usá-la para grudar os tijolos. Cada casa era construída com o mesmo tamanho, estilo e método. Outra coisa que a surpreendeu bastante foi o quão diferente os mojins e o povo do reino de Castelo Cinza reagiam quando viam sua aparência metade humana, metade besta. Desde que deixou a cidade da Areia de Ferro, ela havia decidido não esconder mais seu rabo e orelhas peludas. No entanto, muitos mojins desviavam o olhar quando a viam e tentavam se afastar dela, embora tivessem o mesmo tom de pele. Ela já esperava esse tipo de reação e estava preparada para isso. Porém, o povo do reino de Castelo Cinza não mostrava um pingo de medo ou ódio na frente dela. Alguns mais corajosos até mesmo tomavam a iniciativa para cumprimentá-la, parecendo que já estavam acostumados com o visual dela. Ela ficou perplexa com o comportamento deles e foi tirar dúvidas com cinzas. Ah, é isso? Isso não é algo normal para as bruxas. A extraordinária disse enquanto dava de ombros. Metade humana, metade besta não é uma coisa rara. Algumas até podem se transformar totalmente em besta, como você. Ela continuou a explicar. Por exemplo, tem uma bruxa chamada Magie. Ela fica muito mais assustadora que você quando se transforma. No entanto, após trabalhar bastante ajudando o primeiro exército, todos se acostumaram com a aparência dela. Mesmo que você não pareça totalmente humana, eles não vão te discriminar por isso. Og mexeu as orelhinhas, pensando, Isso é verdade? Nesse caso, minha determinação de abraçar meus defeitos e aceitar meu verdadeiro eu não era necessário no fim das contas. Ela de repente pensou em outra coisa. Ah, você é a bruxa mais forte da cidade de Primavera Eterna? Bem, a mulher-loba não soube se foi só impressão, mas ela sentiu que cinzas parecia mais séria agora. Isso depende se minha oponente é afetada pela pedra da retaliação divina ou não. Tem bruxa que fica bem fraca quando tá em contato com a pedra, né? Sim. Sem a pedra da retaliação divina, não sei ao certo se consigo derrotar algumas bruxas da União das Bruxas. Até mesmo você não consegue derrotá-las. Olga ficou chocada. Cinzas assentiu com a cabeça. Acredito que eu conseguiria derrotá-las antes de elas evoluírem, mas as novas habilidades que elas desenvolveram são insanas. Não é algo que você possa lutar usando apenas velocidade e força. Por exemplo, tem uma bruxa chamada Ramos. Se você enfrentá-la numa área controlada pelo coração da floresta dela, ela se tornará tão poderosa quanto as divindades. Será extremamente difícil escapar das armadilhas dela, mesmo se você usar uma pedra da retaliação divina. Se eu tivesse que lutar contra as bruxas da cidade de Primavera Eterna, ela definitivamente seria a última que eu desejaria encontrar. A mulher-loba ficou empolgada quando ouviu isso. Quem mais? Ana. Embora ela não seja boa em combate, a habilidade dela é impecável. Sem uma pedra da retaliação divina, não consigo imaginar como derrotá-la. Quero dizer, num duelo. Mas já que ela é a bruxa mais importante da cidade de Primavera Eterna e também o amorzinho de Roland, você nunca terá uma chance de enfrentá-la. Cinzas continuou enquanto contava nos dedos. E também tem Rouxinol.
Se você irritar muito as bruxas da cidade de Primavera Eterna, com certeza vai atrair a atenção dela. Ela é muito desconfiada e possui uma habilidade estranhérrima. É melhor que você evite lutar contra ela. Olga balançou o rabo, gravando os nomes na memória, um por um. É. E essa magia? Você disse que ela podia se transformar numa besta assustadora. Sim, ela seria uma boa oponente para você num duelo, mas eu aconselho que você não faça isso. Cinzas pareceu pensar em algo e sorriu. Falo isso porque todas as pessoas que desafiam ela são consumidas pelo azar, e se você machucá-la acidentalmente, despertará a ira de toda a União das Bruxas. Heliaswitch capítulo 819. Olga sentiu para Cinzas, pois já enxergava a magia como uma das mais poderosas da União das Bruxas. Na mente dela, essa bruxa ainda era uma besta assustadora, cruel e formidável. É. E quanto às bruxas que não são afetadas pela pedra da retaliação divina? A mulher-loba sabia que, se o oponente dele usasse uma pedra da retaliação divina, a habilidade dela seria significativamente limitada. Sob tais circunstâncias, ela, Olga, não conseguiria transformar livremente todas as partes do corpo. Se seu oponente fosse outro guerreiro do deserto, estaria tranquilo. No entanto, se fosse alguém tão poderoso quanto os cinzas usando a pedra, seria impossível vencer a luta. A habilidade dela seria inútil frente a uma bruxa forte que também usava uma pedra da retaliação divina. Diante disso, ela havia classificado Cinzas como a melhor lutadora entre as bruxas da cidade de Primavera Eterna. A extraordinária ficou em silêncio por um tempo antes de responder. Suponha que haja alguém cuja força e velocidade não são inferiores às de uma extraordinária. Ao mesmo tempo, ela tem um tempo de vida limitado e nunca sofrerá das consequências de qualquer ferida, inclusive a dor. Mesmo que sofra ataques fatais, ela conseguirá se recuperar completamente com o tempo. O quão forte você acha que ela é? Olga ficou atônita. Por ser uma guerreira experiente, ela estava ciente da importância das habilidades de luta. Nos duelos sagrados, os oponentes mais perigosos não seriam os mais jovens, e sim os guerreiros mais experientes, na casa dos 30 anos. Esses veteranos seriam vistos como a espinha dorsal de cada clã, e eles normalmente se tornariam tutores e supervisores da nova geração de guerreiros. Olga nunca subestimaria guerreiros que não apenas possuíam a força dos jovens, como também a experiência dos mais velhos, tendo vivido inumeráveis situações de vida ou morte. No entanto, quando os guerreiros passavam dos 40 anos, o corpo deles inevitavelmente ficaria menos ágil, e as lesões e feridas acumuladas durante anos piorariam gradualmente. Independentemente do quão habilidosos fossem, seus movimentos ficariam mais lentos e rígidos. Olga só estava disposta a melhorar suas habilidades na cidade de Primavera Eterna porque sabia que lá tinha uma bruxa que conseguia curar todos os tipos de ferimentos. Mas agora parecia que a região oeste era mais intrigante do que ela havia imaginado, já que havia uma bruxa invulnerável à dor e que possuía um tempo de vida ilimitado. Ela acreditava que qualquer pessoa que vivesse tempo suficiente conseguiria se tornar um guerreiro completo. Só o pensamento de enfrentar tamanha guerreira a fez ficar assustada. Ou melhor, empolgada. Realmente tem uma bruxa assim na cidade de Primavera Eterna? Olga perguntou, animada. Sim, o nome dela é Pilis. Cinzas respondeu. Eu nunca lutei contra ela, mas o quê? A extraordinária disse lentamente. Um dia, quando eu estava treinando com minha espada no jardim do castelo, ela passou por mim e me deu algumas dicas. Uns dias depois, quando eu treinei seguindo as dicas dela, descobri que meus golpes com a espada realmente haviam ficado melhores. Infelizmente, eu tive que sair da cidade de Primavera Eterna logo depois disso e perdi a oportunidade de consultá-la novamente. Ela realmente só precisou te observar por um tempinho para te dar essas dicas. O rabo de Olga balançou mais rápido. Muitos tutores, até mesmo os mais experientes, tinham que trocar alguns golpes com os alunos para detectar os erros e corrigi-los. Era por isso que os grandes clãs construíam salões de treinamento para seus guerreiros. Quanto mais o estudante treinava, menos falhas o tutor encontrava. Cinzas, sem dúvida alguma, era uma excelente lutadora. Então a mulher-loba acreditava que a bruxa imortal, Pilis, era uma guerreira poderosíssima, já que havia rapidamente encontrado falhas nas técnicas de Cinzas ao simplesmente observá-la. Para Olga, Pilis agora era a melhor lutadora da cidade de Primavera Eterna. Ela classificou Cinzas como a segunda mais forte, já que ela também estava imune aos efeitos da pedra da retaliação divina.
Essa poderosa extraordinária era sua inspiração. Quanto à bruxa que havia sido abençoada com a vida ilimitada, a mulher-loba acreditava que isso era algum milagre criado pelos três deuses. Ramos, Ana, Rouxinol, Pilis. Tantas lutadoras poderosas. Olga mal podia esperar. Ela agora estava ainda mais empolgada para visitar a região oeste. Cinzas pareceu ler a mente da mulher-loba e sorriu. Em vez de pôr um fim à conversa, ela colocou a mão no ombro de Olga e disse lentamente: a propósito, eu esqueci de te dizer. Tem mais de 100 bruxas como Pilis na cidade de Primavera Eterna. O quê? A princesa Olga do clã Chama Selvagem ficou atônita e começou a ponderar. Mais de 100 bruxas com vida infinita. Os três deuses fizeram tantos milagres assim? Qual é? Cinza sorriu. Você ainda tem um longo caminho a percorrer. Você nunca vai ter que se preocupar em achar uma boa oponente lá. Além de Cinzas, Olga ocasionalmente se encontrava com Andrea. Ela havia presenciado o poder assustador do arco longo mágico dessa bruxa loira. Embora nunca tivesse lutado contra ela, Olga pensava o mesmo que Cinzas. Andrea era uma nobre, assim como o rei de Castelo Cinza. Eles eram farinha do mesmo saco. A mulher-loba sempre se sentiu distante de Andrea, como se as duas vivessem em mundos diferentes. Tudo o que ela, Andrea, fazia tinha um toque de graciosidade, seja enquanto conversava com os outros ou quando observava o mar à distância. Ao observá-la, Olga começou a se sentir inferior como mulher. A princesa Olga decidiu tomar a iniciativa e dizer olá para Andrea quando ninguém estivesse por perto. A bruxa loira a cumprimentou calmamente, não mostrando a simpatia e hospitalidade que a Ladilo Argenta a mostrava. No entanto, quando Olga fez a pergunta que Cinzas não conseguiu responder, Andrea de repente ficou entusiasmada. A bruxa loira disse: quanto a essa pergunta? Claro que Cinzas não conseguiria lhe responder. Aquela bárbara nem consegue contar até 100 direito. Ela não faz a mínima ideia do que é administrar uma cidade. As políticas de Sua Majestade são muito complicadas. Eu tive que ler várias vezes para entender a lógica por trás. Ela parou por um momento e depois perguntou: mas você tem certeza que quer que eu lhe explique? Entender essa lógica é mais difícil do que lutar. Sim. Olga assentiu com a cabeça seriamente. Meu pai costuma dizer que há uma verdade para tudo. Aprender novas coisas em outras áreas também pode ser benéfico para minhas habilidades de combate. Baboseira pura. Andrea revirou os olhos e suspirou levemente. Certo, eu vou lhe explicar. Se o rei comprasse água negra com moedas de ouro, como você sugeriu, a cidade de Primavera Eterna teria que gastar parte de sua riqueza para conseguir o que quer, não é? Todo o comércio neste mundo funciona desse jeito. Olga confirmou. Então vamos supor que o rei continue comprando água negra durante 20 anos. No fim, ele não veria mudanças no reino, exceto a perda de um grande número de moedas de ouro. Perda? A mulher-loba ficou surpresa. Por que você chama isso de perda? Perda não seria o que ele gastou para conquistar o deserto e recrutar os Mojins? Claro que não. André ajeitou o cabelo, agachou-se e começou a desenhar no chão com um graveto. Agora que os imigrantes Mojins foram integrados ao reino de Castelo Cinza, quaisquer gastos que eles façam circularão de volta para a economia do reino. Isso porque todas as coisas que eles precisam virão da cidade de Primavera Eterna. Logo, uma hora ou outra, o dinheiro que eles terão voltará para as mãos de Sua Majestade num processo conhecido como fluxo circular de renda. 1. Durante esse processo, o total de riquezas circulando no reino aumentará gradualmente e, no final, alcançará um número que o rei nunca teria alcançado se comprasse água negra diretamente. Para conseguir isso, Sua Majestade só precisa investir nesse estágio inicial, mas até mesmo esse investimento inicial não pode ser considerado uma perda, já que a riqueza está circulando pelas cidades do reino. Entendeu? Heliaswit capítulo 820. Olga olhou para os círculos desenhados no chão por Andrea e, após um bom tempo, falou: mas se ele quiser manter essa circulação, ele terá que continuar investindo dinheiro. Ou seja, haverá uma grande quantidade de riqueza que não ficará nas mãos do grande líder. É aí que está. Isso é o que faz Sua Majestade diferente de todos os outros nobres, e demorou bastante para eu entender isso. Andrea desenhou um círculo maior em volta dos círculos menores. Desde o início, ele considerou todo o reino de Castelo Cinza como sua própria riqueza. Ou seja, não importa qual cidade acumule riqueza, tudo ainda pertencerá a ele. Mas ele é o rei, não é normal que ele pense assim? Andrea retrucou: quando o clã Chama Selvagem era o clã mais forte,
Vocês conseguiram dominar todos os clãs do extremo sul? Suponho que vocês não tenham conseguido nem controlar os clãs da Cidade da Areia de Ferro. O mesmo se aplica aos 4 reinos. Os nobres são como os líderes de clãs. Eles só se importam com as próprias terras e não querem que ninguém se meta. Olga ficou em silêncio por um momento. Não dá para controlar nossos súditos ao simplesmente pensar que eles são nossos. Isso mesmo. Você é muito mais inteligente que cinzas. Fique longe dela no futuro e seu cérebro não vai derreter. Andrea colocou a mão no ombro de Olga. A resposta está na combinação do poder militar com a implementação das políticas de Sua Majestade. O poder militar desencoraja os nobres a se rebelarem, e a implementação das políticas ajuda a gradualmente centralizar o poder do reino. É uma inovação brilhante. E a coisa mais incrível é que o rei já havia posto isso em prática desde o início. É por ter ficado na cidade de Primavera Eterna por tanto tempo que agora eu consigo entender a complexidade desse plano. Realmente é um pouco complexo. Olga coçou a cabeça, um pouco surpresa. Ela nunca havia imaginado que essa bruxa loira, que normalmente se distanciava dos outros, fosse responder às suas perguntas de forma tão animada e com tantos detalhes. Talvez Andrea estivesse ansiosa para compartilhar as descobertas dela com outra pessoa, mas não havia encontrado alguém com quem conversar. Claro, entender política é 10.000 vezes mais complicado que lutar. Andrea disse, orgulhosa. E essa é apenas uma das vantagens. A outra vantagem é que o rei vai conseguir obter mais do que riqueza. Ele também terá vocês. Nós. O princípio é muito mais simples. Quando os imigrantes Mojins conseguirem comida e moradia ao trabalharem para o rei, eles se tornarão parte dessa circulação. Vocês gradualmente se acostumarão ao estilo de vida daqui e começarão a comprar todos os tipos de bens e confortos produzidos pelo reino de Castelo Cinza. No final, não conseguirão mais viver sem esses confortos e se tornarão verdadeiros cidadãos do reino. Andrea fincou o graveto no chão, limpou as mãos e se levantou. Isso é inevitável. Os oásis estão secando, e a sobrevivência dos Mojins está em risco. Sob tais circunstâncias, o rei ofereceu-lhes uma forma de sobreviver sem lutar uns contra os outros por água. Então mais e mais Mojins escolherão deixar o deserto. Além disso, há muitas terras vazias no território sul, então é natural que o rei queira trazer os Mojins para habitar essas terras e, consequentemente, gerar riquezas para ele. Andrea parou por um momento e depois perguntou, agora você entendeu? Ao fazer isso, com o tempo, Sua Majestade Roland não apenas conseguirá toda a água negra que ele deseja, como também toda a riqueza acumulada da maioria dos Mojins do extremo sul. Você ainda acha que comprar água negra da Cidade da Areia de Ferro seria uma melhor opção? Olga não respondeu, sentindo uma leve dor no coração. Comparado à resposta em si, o que a abalou de verdade foi a atitude de Andrea. Olga acreditava que Andrea havia revelado as razões por detrás do plano do rei não porque confiava nela, em Olga, mas porque nenhum Mojin poderia reverter essa situação. Olga admirou a inteligência dessa bruxa loira, que conseguiu descobrir as verdadeiras intenções do rei. No entanto, ela respeitava o grande líder ainda mais. Ele era um visionário que, por meio de planos meticulosos, havia conseguido se tornar uma pessoa insubstituível no coração dos súditos. As ideias dele eram revolucionárias. Olga acreditava que, se ele tivesse nascido na Cidade da Areia de Ferro, definitivamente teria se tornado um guerreiro esplêndido. Talvez ele fosse o exemplo que ela deveria seguir. Obrigada pelo esclarecimento. Eu sinto que minhas habilidades de luta foram melhoradas, Olga disse enquanto levantava o punho. O prazer é todo meu. É ótimo que você tenha entende. Espere, o quê? Você disse habilidades de luta. Sim. Eu vou treinar agora, então com a licença. Olga deu meia volta, não querendo desperdiçar mais um segundo, e saiu correndo do local, em direção à duna mais próxima. Se Andrea bem lembrava, lá havia uma área coberta de cascalhos, ideal para treinar. Então acabou que ela é igual a cinzas. Um idiota. Mesmo estando bem longe, a mulher-loba ainda conseguiu ouvir Andrea chamando-a de idiota, mas a bruxa loira não soou tão fria quanto antes. Uma semana depois, Echo informou a Olga que o clã Chama Selvagem havia decidido oficialmente se mudar para o território sul do reino de Castelo Cinza. Como parte do acordo, a imigração do clã Chama Selvagem seria conduzida em 3 fases para reduzir a carga sobre o reino de Castelo Cinza, e as terras concedidas ao clã seriam as mais férteis próximo ao estuário da cidade. Todo o processo de imigração não demoraria mais que um ano,
e o primeiro grupo de imigrantes chegaria em algumas semanas. Para garantir que tudo corresse bem com a mudança do clã Chama Selvagem, a princesa do clã Bravareia, a pessoa que mais sentia falta da cidade de Primavera Eterna, voluntariou-se para ficar mais tempo no Porto de Água Clara. A decisão dela foi aprovada pelo rei, mas Cinzas, Andrea e Beija-Flor ainda iriam embora, como planejado, embarcando em Orlando rumo à região oeste. Quanto a Syoga iria embora com as bruxas ou ficaria para esperar pelo clã, Echo permitiu que ela escolhesse. A mulher-loba não pensou duas vezes e escolheu ir embora com as bruxas. Ela acreditava que o pai e o irmão dela conseguiriam lidar facilmente com essas questões de mudança. O território sul do reino de Castelo Cinza não era como o deserto, onde as oportunidades de sobrevivência precisariam ser obtidas por meio da força e duelos. Nesse novo lugar, até mesmo os clãs pequenos conseguiriam encher suas barrigas, sem falar do clã Chama Selvagem. Além disso, ela não queria que eles entendessem errado ao encontrá-la pouco depois de ela ter abandonado o direito à sucessão. Já que ela teria que ir embora uma hora ou outra, ela decidiu partir em viagem mais cedo com as bruxas. As coisas sobre a cidade de Primavera Eterna e a união das bruxas que ela tinha ouvido de Cinzas e André haviam enchido o coração dela de expectativas. Sejam as bruxas combatentes lendárias, os inimigos formidáveis que se escondiam na névoa vermelha ou o grande líder que não tinha força nem para estrangular uma galinha, segundo Cinzas, ela mal podia esperar para chegar lá. No dia seguinte, Echo foi se despedir das outras bruxas no navio, com um sorriso no rosto. No convés, Olga sentiu que aqueles navios de concreto não eram nada comparados a esse navio de aço estável. Só a quantidade de metal usada para construir o casco desse navio já havia sido utilizada em todos os armamentos e armaduras dos Mojins. Com sentimentos complexos no coração, ela se segurou no parapeito do convés e assentiu para Echo, despedindo-se. Após um forte apito, o Rolando levando as bruxas e a princesa Olga do clã Chama Selvagem, zarpou lenta e estavelmente em direção à região oeste. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.